está alegre, diga amém. Queria que você virasse para o irmão ao seu lado, fizesse a melhor cara de crente que você conseguir, bem profética. Falasse para ele: você está num ambiente especial e papai vai te pegar de jeito. Aleluia. Irmãos, eu quero crer que não é só aqui em cima, mas tem um ambiente especial aqui. Eu tenho um amigo que ele gosta de usar uma frase, e eu gosto da frase que ele usa. Ele, quando percebe o mover do Espírito, ele diz: o cheiroso está aqui. E alguns anos atrás, eu estava num culto, numa reunião, e eu senti o melhor perfume que eu já senti na minha vida. Mas é uma coisa assim, eu não tenho capacidade de descrever. E na hora, eu imaginei que alguém tivesse derrubado, era um pó de perfume mesmo, porque era muito intenso o cheiro. E eu viro para minha esposa, eu vejo a cara de assustada dela. Ela olha para mim, ela falou: você está sentindo esse perfume? Eu falei: eu estou. Ela diz: de onde será que vem? E a gente começou a perguntar: gente, de onde vem o perfume? E a turma olhava para a gente: que perfume? E a gente percebeu que ninguém mais sentia. Eu dei graças a Deus que ela também sentia, senão eu ia ter me achado doido. E ainda assim eu estava insistindo, tentando saber com um, tentando saber com o outro o que aconteceu, de onde vinha. Ninguém: pastor, que perfume, que perfume. De repente o Espírito Santo falou no meu coração e disse: eu te permiti perceber um pouco da minha presença nesse lugar. Irmão, se só um pouco já é tão cheiroso, fico pensando que é aquele dia, quando nós vamos estar para sempre com Ele, onde a Bíblia diz que nós conheceremos como também somos plenamente conhecidos. Irmão, a gente não faz ideia do que está por vir. João escreve e diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora. E diz ainda: não é manifesto o que havemos de ser. Vai ter alguma promoção. Eu não sei o que dá para ser mais do que filho. Mas ele diz: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas a Bíblia diz: mas sabemos que assim como Ele é, nós o veremos. Haverá um dia onde essa relação vai se tornar algo tão mais intenso, tão mais profundo. E nós precisamos aprender a viver num lugar onde Deus seja o centro de tudo e a nossa atração. Fala para alguém ao seu lado, fala: o cheiroso está aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Estou muito feliz de poder estar com vocês, de poder servi-los na mesa do Senhor. Eu, por um lado, fiquei triste de só vir uma noite. Por outro, fiquei muito feliz que meu amigo Marcelo Jamal passou aqui. Eu às vezes falo para ele, eu digo: amigo, perdoa a expressão, mas eu falo para ele: nós já temos um ditado entre os outros amigos, pastor, a gente diz: Jamal é um animal. Deus tem usado a vida dele de uma forma muito, muito especial, e ele me inspira, eu aprendo muito com ele, e eu fiquei muito feliz que ele pôde, também colaborar com vocês. Bom, deixa eu falar algumas coisinhas antes, porque a gente não sabe como é que vai terminar depois. É melhor se prevenir. Deus tem nos chamado para um ministério de ensino da palavra. No ano passado falei aqui dos livros, eu trouxe alguns. Falei do nosso site, que é o orvalho.com, onde a gente tem muito material gratuito à sua disposição. Mas agora, 2 meses atrás, nós lançamos um aplicativo para atender os smartphones e tablets em todas as plataformas, Android, Apple, Windows. E eu queria convidar você a baixar, é gratuito, tem muita ferramenta, muita coisa boa lá. E esse ano a gente está investindo bastante, principalmente no nosso canal no YouTube, que é orvalho.com por extenso. Nós vamos descarregar todo o nosso acervo de vídeos, e vai ter muita coisa boa lá para te abençoar, com certeza. Eu trouxe comigo alguns livros, não deu para trazer muito, mas tem um título que eu não me lembro se a gente tinha à disposição no passado aqui, que se chama O Conhecimento Revelado. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi e publiquei em 97. Ele fala sobre como você pode entrar no lugar de revelação da palavra, de entendimento espiritual. Eu trouxe comigo alguns livros, não tem muito, do Lou Engle, que é o fundador do Decol.
Ele escreveu um livro sobre consagração, que é uma bomba, o DNA do Nazireu. Muito, muito bom. Eu tenho comigo o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse é só sobre amor por Jesus. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele nem titubeou. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Eu tenho também o livro Voz de Muitas Águas, quando a palavra de Deus fala mais alto. Ele fala sobre o relacionamento com a palavra de Deus, e que quando a Bíblia usa a expressão que a voz de Deus é como voz de muitas águas, fala do barulho dela. E a aplicação que a gente faz é de você viver num lugar, numa dimensão, onde a palavra de Deus encobre as outras vozes na sua vida. A gente tem ali o livro A Outra Face dos Milagres, fala sobre buscar Deus não só pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. A gente diz aqui que quem busca Deus só pelo que Ele faz, acaba perdendo o que Ele é. Quem busca Deus pelo que Ele é, inevitavelmente vai ter o que Ele faz. Eu trouxe comigo um material que na verdade é o mesmo livro, só mudou o nome e a capa. Ele antes chamava Honrando ao Senhor com Nossos Bens, e agora ele se chama Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Uma hora dessa nós vamos tirar tempo aqui para falar só sobre esse assunto. Esse entendimento tem sido um impacto não só na minha vida financeira, mas o mais importante, na minha relação com Deus. Esse livro não fala de contribuição apenas, de mordomia, vai muito além. A gente fala da relação do crente com Deus e o dinheiro. A única coisa chamada na Bíblia por Jesus de um Senhor, que concorre com o senhorio de Deus no coração do homem, é o dinheiro ou uma relação errada com Ele. E nós precisamos aprender, querido, a ter uma perspectiva correta, porque se nós aprendermos a andar nesse lugar e tratar do assunto como uma questão de honra, nós vamos experimentar um outro nível de intervenção de Deus nas nossas vidas. Queria que você virasse de novo aí para o vizinho ao seu lado, fizesse aquela cara de crente, falasse para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Fala para ele: deixa Deus te usar, vaso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. No ano passado foi a primeira conferência do Espírito Santo? Foi, né? Eu não me lembro se foram duas, acho que foram 3 noites que nós tiramos para falar sobre os dons do Espírito Santo. O que eu vou falar nessa noite pode ter um pedaço aí, uma parte disso, que provavelmente eu tenha usado da introdução do assunto dos dons do Espírito, mas eu quero tratar isso de uma forma separada, e eu quero dizer para você que talvez hoje seja um dos assuntos que eu considero da maior importância. Outro dia um irmão chegou para mim todo dramático, falou: Luciano, se Deus te desse uma oportunidade de pregar uma mensagem, mas assim como nunca antes, transmissão via satélite para o mundo inteiro, tradução simultânea, era o seu momento de dar um recado para a igreja de Deus no mundo. Ele me perguntou: que mensagem você pregaria? E ele fez todo esse drama para tentar me fazer selecionar alguma coisa que destacasse das demais. E eu lembro que naquele momento eu falei que eu compartilharia exatamente o que eu vou falar com vocês hoje à noite. Eu espero que Deus me ajude a tentar passar a relevância, a importância que isso tem na vida cristã. E eu creio que é uma das chaves mais importantes que todo crente precisa. Vamos lá, Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. O texto sagrado diz assim: é impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Essa palavra significa vergonha ou desonra pública. 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então ele diz: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu quero ler o versículo 9 na NVI, a Nova Versão Internacional. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Eu gostaria que você virasse para o seu vizinho mais uma vez. Se você não conhece, já se apresente. Vocês vão ficar amigos até o fim da reunião. E fala para ele: Deus espera de você coisas melhores. Vira para o outro irmão para não fazer acepção de pessoas. Fala para ele também: Deus espera de você coisas melhores. Irmãos, eu creio que nós podemos olhar para essa afirmação de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, entender sob duas perspectivas. A primeira delas, a expectativa de Deus de forma generalizada para com todos nós. Deus investiu o que Ele tinha de melhor na minha e na sua vida, que foi seu Filho Jesus. Ele tem todo o direito de esperar de mim e de você a melhor resposta possível. Isaías profetizou falando acerca do Messias e disse: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Uma das coisas, querido, que eu tenho entendido e que deve fazer diferença na nossa vida é que não importa o que eu e você façamos de bom, isso não vai fazer com que Deus ame mais a gente. Nem o que a gente faça de ruim vai fazer com que Deus ame menos a gente. Porque a nossa performance não muda o amor que Deus tem por nós. Todos somos igualmente amados. Você pode dizer amém? Amém. E eu tive que explicar isso um dia para o meu filho. Ele chegou, estava querendo falar comigo, já tremendo. Falei: filho, qual a razão de tanto medo que você está do seu pai? Ele olhou para mim e falou que eu trouxe meu boletim da escola. Eu falei: você não estaria tremendo se não tivesse uma nota vermelha aí, não é verdade? Ele falou: tem uma só. Depois eu fui descobrir que ainda eu era o responsável, não ele. Aí eu falei: filho, deixa eu te explicar uma coisa. Nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Eu falei para ele: eu amo você porque você é meu filho. Eu não amo você pela sua performance. Quando eu falei isso, deu um alívio nele. Ele falou: então, esse então já era, vamos liberar geral. Eu falei: pera aí. Nós estamos falando de amor. Falei para ele: mas se você quiser me agradar, a conversa é outra. O meu amor por você não muda nem com nota boa, nem com nota ruim. Mas se você quer me agradar, você vai ter que se dedicar. Irmãos, Deus não vai nos amar mais nem menos pela nossa alta ou baixa performance. Mas nós precisamos aprender a responsabilidade, algo que a Bíblia ensina, a respeito de agradarmos a Deus. E se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos estar conscientes que Deus espera de nós o nosso melhor. Nós não vamos investir numa performance para ter aceitação ou amor, mas nós deveríamos fazer isso por gratidão e com o senso de que isso enche o coração dele. A razão pela qual, querido, eu procuro me dedicar ao Senhor cada dia mais, não é em momento nenhum achando que com isso Ele vai me amar mais. Mas o que eu mais quero é o sorriso dele. O que eu mais quero é agradá-lo. E nós precisamos entender que há uma expectativa de Deus. Ele fez um grande investimento e Ele espera de nós o melhor. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses
E ele diz: vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Em outras palavras, ele está dizendo: faça valer a pena. Honre o alto preço que foi pago pela sua vida. Há uma aplicação geral disso que serve para todo mundo. Eu me lembro quando assisti, eu acredito que o filme foi produzido em 98, mas chegou no Brasil só em 99. Na época levava um ano para chegar um filme aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem ou assistiram aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Alguém assistiu esse filme? Irmão, pensa numa história de gratidão. Emocionante. O filme começa e termina com o soldado Ryan já idoso, rodeado do que parece ser a mulher, os filhos e os netos. Ele não é num cemitério, é num lugar que é um memorial aos que morreram na guerra. E ele está lá para agradecer. A história do filme gira em torno da seguinte trama. Uma família norte-americana envia os seus 4 filhos, todos os seus 4 filhos à guerra. No mesmo dia, a família vai ser notificada da morte de 3 deles, por telegrama. E levanta uma questão, uma discussão entre os oficiais, se é justo notificar uma família que enviou todos os seus 4 filhos, que 3 deles morreram, sem sequer poder dar a notícia se o 4º filho está bem. O 4º filho é o tal do soldado Ryan. Então eles formam um pelotão com uma missão de localizar e resgatar o soldado Ryan. Aparentemente aquilo é uma missão suicida. Alguns chegam a questionar: será que é justo que por causa de vários de nós desse pelotão tenham que morrer nessa missão? Alguém chega a ironizar num certo momento: tomara que descubra a cura do câncer. Mas a verdade é que eles vão sofrendo baixas, acabam localizando o soldado Ryan, estão trazendo ele de volta, quando de repente se deparam com o inimigo e debaixo de fogo cerrado. O capitão, se não me engano, o nome da personagem é John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, foi ferido, alvejado de morte. A cena é um momento, para quem assistiu, eles estão atrás de uma ponte de pedra, buscando abrigo do fogo do inimigo. E ele está ferido, foi alvejado, está dando indício de que não vai aguentar. Ele pega o soldado Ryan pelo braço, puxa para perto de si. E ele usa uma frase, que no momento, irmão, que eu estava no filme, eu esqueci do filme, eu fui lá para o Monte Calvário. Ele fala para o soldado Ryan o seguinte: faça valer a pena. Em outras palavras, ele está dizendo: muita gente deu a vida por você. Viva de uma forma que honre isso. Aliás, no inglês, a frase original, se não me engano, é earn it, faça por merecer. Faça valer a pena. E aquilo entrou como uma bomba dentro de mim. Parece que eu esqueci o filme. Parece que eu consegui imaginar o Senhor Jesus pendurado naquela cruz, olhando para mim e dizendo a mesma coisa: faça valer a pena. Quando Paulo diz: viva de modo digno da vocação com que você foi chamado, ele está dizendo: honre o sacrifício, honre aquilo que foi feito por você. E o filme começa e termina com essa cena de gratidão. Soldado Ryan, diante do lugar onde ele pode ler o nome das pessoas que morreram na missão de resgatá-lo, ele com lágrimas, emocionado, ele faz a seguinte declaração: eu tentei viver da melhor forma possível. Agora, irmão, se um filme escrito, produzido, dirigido por ímpios consegue refletir uma história de gratidão, onde alguém que foi salvo pela doação da vida de outros já não pode mais viver da maneira como qualquer pessoa comum ou normal viveria, a pergunta é: qual o senso de gratidão que não deveria haver dentro de mim e de você, e qual a resposta que eu e você não teríamos que dar para o Senhor Jesus? Nenhuma pessoa que tem uma consciência real, profunda do que Jesus fez por ele, deveria viver de uma forma comum nessa terra. Nós temos uma responsabilidade de corresponder com Deus, dando o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando o autor de Hebreus está falando de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele não está falando apenas daquilo que genericamente se espera de todos nós, mas ele está falando especificamente para um grupo. E ao falar para esse grupo, ele menciona um outro grupo que caiu, que fracassou na fé. E não só caiu, mas o texto diz que caíram de tal forma que se tornou impossível renová-los para arrependimento. Eu sei que aqui, teologicamente falando, eu vou mexer no que nós pastores às vezes apelidamos de um terreno pantanoso. Tem assuntos, quando a gente vai pregar, a gente diz: é melhor evitar,
porque é melhor trazer explicação do que criar polêmica. Mas, irmão, não tenho como falar o que eu vou falar hoje e ignorar a realidade, a força desse texto. Eu já vi muita gente falar, e aliás eu cresci nesse ambiente, nessa escola, de que se uma pessoa desviou é porque ela nunca experimentou Jesus de verdade. Baseado lá no que está escrito na primeira carta de João, e eu não estou dizendo que não está na Bíblia, eu acho que a interpretação é que é equivocada. Porque dizem assim, saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Então quem saiu, quem vazou, quem desviou, quem largou a gente, é porque não era da família. Mas esse texto está falando de gente que indiscutivelmente teve uma experiência com Deus. O texto diz, em primeiro lugar, foram iluminados. Isso significa que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida deles. Iluminação também fala de revelação. Então não está falando de gente que ouviu um evangelho mal pregado, mal exposto. Está falando de gente que recebeu o entendimento espiritual do plano e do propósito de Deus. O texto diz, provaram o dom celestial. Eu não tenho tempo, nem é meu propósito para te provar isso detalhadamente, mas eu creio que isso é uma menção do novo nascimento. Mas o que eu vou falar a seguir deixa claro que, independente da gente dizer que a frase provar o dom celestial significa nascer de novo, a próxima característica exige que eles tenham experimentado o novo nascimento. Porque diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Jesus em João 14, quando fala do Espírito Santo, ele diz, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um ajudador, um consolador. E ele diz assim, o qual esse mundo não conhece, nem o pode receber. Diga comigo isso. Esse mundo não conhece, nem o pode receber. Irmão, uma pessoa que não nasceu de novo, nem conhece, nem pode receber o Espírito Santo. Por outro lado, em Romanos 8, 9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Você diz, se não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é dele tem o Espírito Santo. Quem não é dele não pode ter o Espírito Santo. Isso é claro na Bíblia. E se essa turma se tornou participante do Espírito Santo, forçosamente, eles têm que ter se tornado dele, têm que ter nascido de novo. O texto diz ainda, provaram a boa palavra de Deus. Provar aqui tem o sentido de saborear. A versão espanhola de Reina Valera diz, degustaram a boa palavra de Deus. Então nós estamos falando de gente que não apenas teve uma exposição do Evangelho, mas foi alimentado da mesa do Senhor e do pão sagrado da palavra. E o texto ainda diz, e provaram os poderes do mundo vindouro. Não tem como dizer que essa turma não teve uma experiência com Deus. Agora, se você quer deixar isso ainda mais evidente, em Hebreus 10, 26, a Bíblia diz assim, se alguém voluntariamente, deliberadamente, decide viver no pecado, depois do pleno conhecimento da verdade, a expressão pleno conhecimento da verdade, implica alguém que teve uma experiência. E diz, se essa pessoa decidir viver deliberadamente no pecado, depois do pleno conhecimento da verdade, ele diz, ela está calcando os pés ao Filho de Deus. Está profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado. E eu não entendo como alguém pode ser santificado com o sangue da aliança sem ter uma experiência com Deus. E o texto termina dizendo assim, e ultrajaram ao Espírito da graça. Irmãos, algo que não dá para negar, é o que o próprio Jesus afirmou. Ele disse, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele, nem nesse mundo, nem no vindouro. A Bíblia deixa clara que é uma linha sem volta, que se for ultrapassada não tem volta. Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Isso significa que haverá um momento onde Ele não mais estará perto e nem mais poderá ser achado. Outro dia alguém me disse, pastor, isso não é quando morre? Eu falei, então a Bíblia tinha que dizer, busca ao Senhor enquanto vivo. É lógico que quando morre não tem mais oportunidade. Mas quando a Bíblia está dizendo, enquanto se pode achar, enquanto está perto, está falando daqueles que vão buscá-lo em vida. E esse grupo de irmãos que teve uma experiência real com Jesus, eles não apenas caíram. Nós não estamos falando que ele tinha um desviado normal, comum.
Aliás, deixa eu dizer a razão pela qual eu quero compartilhar o que eu vou compartilhar. Nós temos hoje boas estatísticas e temos estatísticas terríveis. Quando a gente começa falando da boa, a gente pode dizer, de acordo com o último censo, nós passamos a marca dos 40 milhões de evangélicos na nação. Tem gente que já nesses 5 anos depois do censo está falando em 50 milhões. Vamos cortar a empolgação fora. Imaginar que seja só os 40. Irmão, isso é um número extraordinário, não só em relação à nossa história ao passado, mas significa que dos 200 milhões da nação, 1 de cada 5 já se converteu. Ou seja, se cada um de nós ganhar só outros 4, e não vamos nem imaginar que os novos que estão sendo ganhem também, se cada um de nós ganhar só outros 4, nós temos uma nação inteira rendida aos pés do Senhor. Essa é a parte boa da estatística. Mas há estatísticas, isso muda de lugar para lugar no Brasil. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje é considerado, de acordo com o censo, o estado brasileiro que mais tem evangélicos no percentual. E o Rio Grande do Sul é considerado o que menos tem. Mas se você fizer a média, há muitas fontes com uma boa amostragem de estatística que dizem que hoje nós temos em média, para cada um crente firme na fé, nós temos um desviado. Sabe o que é isso? Isso significa que nós somos uma nação de pelo menos 40 milhões de desviados. Você não precisa ser um pastor para, quando ouve uma coisa dessa, ter vontade de sentar, chorar e gritar. Basta ser um crente que leve Deus a sério. Porque isso é algo, querido, que fere o coração de qualquer um. Significa que a nossa maior dificuldade hoje como igreja não é evangelizar e nem ganhar, mas é consolidarmos e estabelecermos os frutos. O que é uma preocupação enorme na vida dos apóstolos. Paulo dizia que ele trabalhava, ele se esforçava, na verdade, para que o seu trabalho não se tornasse vão, não se tornasse perdido. Agora, ele está falando de gente que caiu, e não estamos falando desse desviado comum. O que eu defino como desviado comum? Você deve conhecer algum. Provavelmente se deixou levar pelo calor da paixão, foi vencido pela tentação, pelo pecado, e depois de ter caído, com vergonha de Deus e dos irmãos, foi se afastando, se esfriando e nunca mais voltou. Ou talvez tenha aquele, já que o crente não briga, a gente diz, talvez tenha aquele que teve um excesso de comunhão, né? Diz que o crente não briga, tem um exagero de comunhão, sai faísca para todo lado. Aí tem alguém que teve um excesso de comunhão com alguém, o coração se machucou, se ressentiu, isso fez com que ele fosse se distanciando e terminasse por esfriar na fé. Talvez você conheça alguém dessa forma, ou até vários. Hoje está distante, e eu creio que nós podemos ser um instrumento de Deus para resgatar e trazer essas pessoas novamente. Você pode dizer amém? Quando a gente lê esse texto de Hebreus 6, nós não estamos dizendo que esse tipo de desviado que a gente conhece não tem mais salvação. Não é isso. Eu gosto de dizer que o capítulo 15 de Lucas, a gente pode chamar, obviamente Jesus falou primeiro para falar de salvação, mas a gente pode usar para falar do desviado. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, e como os 3 foram recuperados. Então não estou dizendo, querido, que alguém que desviou não tem mais chance. Quando você estuda o contexto da epístola aos Hebreus, o pano de fundo histórico por trás disso, você vai entender que eles não apenas estavam vivendo um momento de grande perseguição, mas que muitos cristãos estavam voltando para o judaísmo, de onde tinham saído. Estavam se retratando publicamente nas sinagogas, para serem novamente recebidos lá. Há indícios e registros históricos de que alguns desses cristãos vinham a público na sinagoga para renegar sua fé em Jesus. Então eles faziam afirmações como essas que eu vou fazer agora. Eles diziam o seguinte: não creio que Jesus Cristo seja o Messias, o Filho de Deus. Eles diziam coisas como: não creio que o seu sangue purifique mais do que o sangue do sacrifício de um animal qualquer. Não creio que de fato Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo de uma virgem.
Gente que experimentou Deus e chegou a esse ponto de renegá-lo publicamente, de voltar para o seu lugar de pecado. Hebreus 10, 26 diz: para tal pessoa já não resta mais sacrifício pelos pecados. Em outras palavras, pegou um caminho sem volta. O que eu quero provar e estabelecer aqui, querido, não é que existe um caminho sem volta. O que eu quero é que a gente se questione como alguém que experimentou Jesus de uma forma real e profunda pode chegar nesse ponto. E quando ele escreve no versículo 9, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, ele está falando para o grupo de crente que está firme, de pé. Ele menciona aqueles que caíram, mas ele diz: de vocês, nós esperamos algo mais do que daqueles que caíram. De vocês, nós esperamos coisas melhores do que o que eles tinham. Porque se com tudo que eles tinham eles caíram, vocês precisam ir além da onde eles foram. Vocês precisam ter algo mais que eles deixaram de ter. Então a pergunta é: o que se enquadra nessas coisas melhores que Deus espera de nós? Infelizmente nós estamos vivendo hoje uma era onde a igreja, e aqui eu estou generalizando, botando todo mundo no mesmo saco, está vivendo para pregar, querido, um evangelho terreno e não para focar a eternidade. Eu não sou assim tão velho, mas eu me lembro da época em que o grande tema central da nossa pregação era a transformação que Jesus operava na vida das pessoas. E os testemunhos mais fortes que nós tínhamos dentro das igrejas eram a transformação das pessoas pelo seu encontro com Jesus. Hoje, generalizando, obviamente, a gente ouve cada vez menos sobre transformação. E os testemunhos são cada vez mais do que é que Jesus fez de preferência na vida financeira de alguém. E eu não estou dizendo que Deus não quer agir nessa área. Eu quero que você seja abençoado, eu quero que você prospere. O medo que como líder eu carrego é que nós estamos perdendo de vista o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, quando ele disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, os mais infelizes. Porque Pedro diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 8 ou 9, um ou outro, ele diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, o objetivo final da vossa fé, que é o quê? A salvação das vossas almas. Houve uma época, querido, em que o grande centro da nossa mensagem é: você tem uma eternidade que pode ser vivida com Deus ou sem Deus. Ou você escapa da condenação eterna do inferno, aceitando a salvação que Jesus oferece, podendo ir para com Deus. Ele diz: é um destino ou outro destino. E nós vemos que as pessoas viviam nessa terra, querido, vivendo por algo maior. Quando você lê o livro de Atos, você não vê gente que estava preocupado só com a sua vida terrena. É por isso que eles enfrentavam perseguição, iam para a cadeia, morriam por causa de Jesus, porque ninguém estava enraizado aqui. Eles estavam focados em algo muito maior. O que eu percebo é que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais focadas no que é terreno e cada vez mais desfocadas do que é eterno. Há um evangelho transgênico, mutado, sendo pregado nos nossos dias, que faz as pessoas focar a ação de Deus só no natural. E eu creio que talvez esse seja um dos grandes motivos para que a gente tenha mais de 40 milhões de desviados. O pastor Marcelo Jamal costuma usar uma frase que diz: da mesma forma, a mesma fórmula que você usa para atrair as pessoas à igreja é a que você vai ter que usar para mantê-las. E quando você atrai alguém, querido, só porque ela precisa de um problema, e eu não vou dizer que Deus não age nos problemas como uma forma de demonstrar o seu amor e o seu poder, mas nós precisamos mostrar um evangelho que vai além disso. Você pode dizer amém? Nós precisamos construir gente que pense: a minha decisão por Jesus é para a vida inteira, é para nunca mais voltar atrás, é por toda a eternidade, não tem mais negócio, não tem mais volta. Eu não sei você, mas eu vivo em função de uma frase. Todo o meu empenho, a minha dedicação é em função de uma frase, que eu sei que o dia que eu passar os portais da glória eu vou ouvir. É quando o Senhor Jesus vai me olhar e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tudo o resto é resto.
Eu almejo esse dia de atravessar os portais da glória e Ele dizer: entra, seja bem-vindo. Agora nós precisamos de uma igreja, querido, que edifique uma visão para toda a eternidade e não só para algo passageiro. Tem pessoas para as quais nós estamos dizendo: você precisa de Jesus. E ninguém fala mais que a pessoa precisa de Jesus para não ir para o inferno. A gente diz: você precisa de Jesus para melhorar seu casamento. Depois o casamento melhora, a pessoa acha que não precisa mais de Jesus. Você precisa de Jesus para ter saúde. Depois que ele recupera a saúde, ele não precisa mais de Jesus. Você precisa de Jesus para resolver seus problemas financeiros. Depois que a coisa deu uma melhorada, ele acha que não precisa mais de Jesus. Eu creio que nós temos falhado na mensagem que nós passamos. Mas eu creio que nós temos falhado num ponto crucial, que determina a continuidade da fé das pessoas. E eu creio que é disso que o autor de Hebreus está falando. Quando ele está dizendo: de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele não está dizendo que essas 5 características não são importantes. Iluminados, provar o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Essas coisas são vitais, não tem vida cristã sem elas. Mas o que o autor está dizendo é que elas não são suficientes. Não basta ser iluminado, nascer de novo, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Porque gente que teve tudo isso caiu, e não só caiu, caiu ao ponto de não mais poder ser restaurado. Então a Bíblia está dizendo: são coisas importantes, são, mas não são suficientes. Nós precisamos ir além disso. O que faltou para essas pessoas que não pode faltar para a gente? Eu não creio que Deus pediria de nós coisas melhores sem sinalizar o que é que Ele espera ou que se classifica dentro dessas coisas melhores. Então vamos olhar o versículo 7 e 8 de Hebreus 6. O texto diz assim: durante muito tempo eu achava, falando uma linguagem de informática de hoje em dia, que alguém copiou e colou o texto no lugar errado. Porque eu pensava: esse versículo 7 e 8 tem nada a ver com o que ele está falando. Eu descobri que tem tudo a ver. Ele diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quando no versículo 9 ele volta a falar: de vós, amados, esperamos coisas melhores, é evidente que ele não concluiu o raciocínio. O que ele introduz no versículo 7 e 8, na verdade, é uma parábola, é uma alegoria, uma ilustração. Em primeiro lugar, está falando de crente que caiu e não pode mais ser restaurado. Eu quero usar a analogia e dizer que ele está falando de crente ruim. Mas ele está escrevendo para a gente que está de pé firme e que ele quer que nunca caia. Então ele está falando de crente bom. Depois de falar de crente bom e crente ruim, ele entra com alegoria, falando de terra boa e terra ruim. Uma terra boa produz frutos para Deus, corresponde com o seu investimento. Uma terra ruim não corresponde com o investimento. A que corresponde está perto da bênção. A que não corresponde está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Irmão, acredita, ele não está falando de terra literal. Terra literal não queima. Quando ele diz seu fim é ser queimado, ele está falando de um outro grande e eterno incinerador, que você sabe qual é o inferno. Agora, durante muitos anos eu li esse texto imaginando que a primeira terra é boa porque sobre ela chove. Então a gente deduzia que a segunda terra é ruim porque não chove. Mas se a questão fosse essa, chove sobre uma e não chove sobre outra, então a responsabilidade nunca seria da terra. A terra sobre a qual não chove seria uma vítima. A terra sobre a qual chove seria uma sortuda. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que a terra boa, ela absorve a água da chuva. Outra versão diz, ela embebe a água da chuva. Tem uma terceira tradução ainda que diz, ela retém a água da chuva. A Bíblia não está dizendo que chove sobre uma e não chove sobre outra.
Na verdade, se a primeira é boa porque segura a água da chuva, a segunda é ruim porque não retém a água da chuva. Na verdade, chove sobre as duas. Mas uma tem a capacidade de interagir com a chuva e aproveitar o investimento, e outra desperdiça. E aqui, querido, eu creio que nós temos o ponto central do que nós precisamos entender. As chuvas, coincidentemente, na Bíblia, também são uma figura do derramar do Espírito Santo. Mas eu não quero fazer essa aplicação aqui apenas porque em outro lugar a chuva tem esse símbolo. Eu quero que a gente pense na seguinte perspectiva: a chuva é um investimento de Deus para que a terra dê os seus frutos. Todo mundo concorda com isso? Qual o maior investimento de Deus na vida de quem já encontrou Jesus? O próprio Jesus falou em João 14: convém que eu vá, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro ajudador, o Espírito Santo. Jesus diz: é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai guiá-los a toda a verdade. É Ele que vai fazer vocês lembrar de tudo o que eu vos tenho falado. Irmão, qual é o maior investimento que Deus fez na vida de quem já encontrou Jesus? Não apenas a pessoa do Espírito Santo. Há algo mais do que a pessoa dele. Porque a única garantia que ele diz: eu e você terminamos, completamos essa carreira, e um dia passamos pelos portais da eternidade. A única garantia que a Bíblia menciona está relacionada com a pessoa do Espírito Santo. Em Efésios 4:30 nós lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não para aí a frase, ela continua: com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo traz um selo. E o propósito do selo não é só o hoje, o aqui, o agora, mas é o desfecho da redenção. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu quero que a gente leia o versículo 21 e 22. O texto sagrado diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Esse que também é Deus, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Agora, eu vou ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional, que não só traduziu, mas explicou o sentido das palavras no original. 2 Coríntios 1:22, na NVI diz assim: nos selou como sua propriedade. Só se usava o selo antigamente para distinguir o que era propriedade de alguém. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Algo que se fala muito pouco hoje em dia é a respeito do selo do Espírito. Deus estabelecendo e distinguindo que nós somos sua propriedade. E a Bíblia diz que esse é um penhor, é uma garantia a respeito do que vem. Agora, durante muito tempo as igrejas, as chamadas igrejas históricas, tradicionais, diziam que o selo do Espírito é o momento onde você nasceu de novo e o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Esse é o momento em que você foi selado. Durante muito tempo ninguém nunca contestou isso, até que veio o movimento pentecostal. Eu concordo com a experiência pentecostal, eu vivo, eu prego isso, mas eu não concordo com a definição deles a respeito do assunto. Eles começaram a dizer: não, o selo do Espírito não é quando você nasce de novo, porque tem muito crente tradicional que nasceu de novo e desviou. Eles começaram a dizer: o selo do Espírito é quando você recebe o poderoso e glorioso batismo no Espírito Santo, é quando você é incendiado pelo fogo de Deus, porque eles começaram no início a achar que alguns desviavam pela falta do batismo. Só que o tempo mostrou que um monte de crente batizado no Espírito Santo também desviava. Então o argumento que eles usaram para dizer que o selo não era só receber o Espírito Santo no momento do novo nascimento, mas era ter o poder, o mesmo argumento se virou contra eles. Se você me perguntar: pastor Luciano, o que é o selo do Espírito Santo?
É o momento em que o Espírito Santo vem habitar em nós na conversão. É o momento do batismo no Espírito Santo. Eu vou te dizer, não é nem uma coisa nem outra. Porque se fosse isso, ninguém que teve qualquer um dos dois desviaria. E essa turma do livro de Hebreus, a Bíblia diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Mas não só desviaram, como desviaram a ponto de nem mais poder ter recuperação. Eu quero trazer uma perspectiva diferente do que é esse selo. Em Efésios 4:30, quando Paulo menciona o tal do selo, ele menciona depois de falar assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Sabe o que ele está dizendo? O selo não é apenas a pessoa que vive em você, o selo não é apenas o poder que opera em você, a sua garantia é a capacidade de manter um bom relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:19, Paulo escreve e diz: não apagueis o Espírito Santo. Ele não está dizendo que o crente tem o poder de fazer o Espírito Santo deixar de existir. Quando ele usa a expressão apagar ou extinguir, ele está dizendo, na sua vida, você pode abafá-lo por completo, até que ele não tenha mais expressão. E se você o entristece, se você o afasta, se você o apaga, você eliminou qualquer selo de propriedade ou de garantia que você pode ter na sua vida. Eu ouso dizer, querido, que o que nós mais temos ignorado como igreja é o entendimento da importância do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Hoje eu não sinto de Deus de falar tanto sobre a parte do poder, embora eu sinta o poder agindo e que Deus vai nos surpreender. Mas eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de desenvolver um relacionamento mais profundo com a pessoa do Espírito Santo. Irmão, a terra que frutifica não é a terra que está debaixo de chuva. Eu comecei meu ministério pregando só avivamento. Eu lembro de cultos que a gente começava às 7 da noite até 3 da manhã. Eu lembro de uma igreja bem tradicional que num fim de semana nós vimos mais de 300 ser batizados no Espírito Santo. Aquilo era uma festa. Para mim, avivamento era aquilo, era aquelas reuniões de poder, onde as pessoas saíam embriagadas, carregadas, debaixo do impacto do Espírito Santo. Para mim, essa era a melhor definição da chuva. Mas quando Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e ao falar disso, ele profetiza as primeiras e as últimas chuvas. Ele não estava dizendo que Deus vai derramar o Espírito Santo só sobre os crentes. Ele diz sobre toda a carne. Deus nunca disse que ia ser só dentro da igreja, só nos cultos, só para os crentes, nem só para os bons crentes. Eu tenho ouvido testemunho de gente, a maioria deles, objeto e alvo de intercessão de muita gente, que foi pego pelo Espírito Santo nos lugares mais inusitados. Tem gente que diz, pastor, eu estava dentro da balada, sem ninguém pregar. Eu comecei a chorar e querer Deus de volta. E o Espírito Santo me visitou lá. Eu já vi história de negro que estava na boca de fumo, de gente que estava queimando o crack no cachimbo e foi visitado por Deus, de gente que saiu de dentro de um motel, onde estava se prostituindo e foi alcançado. Irmão, Deus nunca disse que ia derramar o Espírito Santo só sobre a gente. Ele diz, essas chuvas é uma ação de Deus, querido, sobre toda a carne. Agora, o nosso problema não é falta de chuva. A questão é, o que é que a gente está fazendo com a chuva? Eu voltava às vezes em alguns desses lugares, onde 20 e tantos anos atrás eu comecei meu ministério. Às vezes voltava 2, 3 meses depois. Perguntava, pastor, cadê fulano? Fulano foi liberto, salvo, batizado no Espírito Santo, curado, arrebatado, teve visão de Deus, de anjo. Cadê fulano? O pastor dizia, está desviado. Eu dizia, o quê? Desviou. Eu dizia, esse não podia desviar. E aquilo me chocava. Quer dizer, como alguém que provou o poder de Deus dessa forma pode botar tudo a perder? Com o tempo Deus começou a me dizer, filho, o que resolve o problema das pessoas não é a chuva. A questão é, o que é que vocês fazem com a chuva? E eu descobri que o ponto central, querido, não é o que o Espírito Santo vem fazer em mim, é a minha correspondência, é a minha interação
com o que Ele veio fazer. E o tema da minha mensagem hoje, apesar de falar de relacionamento, eu quero chamar de correspondendo com o Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13. Em algumas versões vai ser o 14. É o último texto, o último versículo de 2 aos Coríntios. Nós apelidamos esse versículo de a bênção apostólica. O que Paulo termina a sua epístola declarando o seguinte, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem que a graça de Jesus é algo vital para a vida cristã? Irmão, se a gente é salvo pela graça mediante a fé, sem graça, nenhum de nós seria salvo. Estaria todo mundo lascado, perdido, condenado ao inferno. Você concorda que a graça é algo vital, essencial? Amém? Ele continua e diz assim, que o amor de Deus, alguns de nós acrescentamos o Pai. Você concorda que o amor de Deus é essencial, vital? Que não tinha vida cristã sem isso? Na hora de falar da salvação que Deus providenciou em Jesus, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto que deu seu Filho. Então, o amor de Deus providenciou isso tudo. Sem o amor de Deus, a gente estaria tudo lascado e perdido. Concorda que é vital? Agora, eu vou te dizer qual é a leitura da maioria de nós desse texto. A gente normalmente lê ele assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que são essas duas coisas muito importantes, vitais, sem a qual não teria vida cristã. E essa terceirinha coisa que a gente não sabe o que é, mas não deve ser tão importante, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós. Eu nunca vi alguém olhar para esse texto e entender que a comunhão do Espírito Santo é algo tão vital, tão essencial para a vida cristã, como a graça de Jesus e como o amor do Pai. Eu quero te dizer que se você arranca a comunhão do Espírito Santo da vida de um crente, ele vai ser tão afetado e danificado na sua comunhão com Deus, como se você tirasse a graça de Jesus e como se você tirasse o amor do Pai. E a falta de entendimento desse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, eu creio que tem sido a nossa grande ruína. Sabe por quê, querido? Vamos olhar para como a igreja, no seu início, no livro de Atos, pregava o Evangelho. Vamos fazer um contraste entre o que eles tinham e faziam, o que nós temos e fazemos. E eu não vou falar de quando eles saíram pregando o Evangelho entre os judeus, porque entre os judeus todo mundo tinha a mesma Bíblia, a mesma base de fé, a mesma esperança de um Messias. Era relativamente mais fácil evangelizar um judeu. Assim como hoje no Brasil nós temos uma cultura cristã. Você pode pegar alguém que se define um católico não praticante, mas a maioria deles acredita em Deus e o diabo, céu e inferno, que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez eles não tenham entendimento claro sobre algumas questões de salvação, mas acreditam nisso. E a gente só precisa mostrar o que a Bíblia está dizendo, porque normalmente eles a respeitam e aceitam. Agora, quando a gente vai pregar o Evangelho para um budista, um hinduísta, gente que não adianta você dizer, mas a Bíblia diz, vai olhar para você e dizer, e daí que a Bíblia diz? O desafio é outro, você concorda comigo? Quando a igreja começou a pregar o Evangelho no mundo pagão, no meio dos gentios, tenta imaginar o desafio que eles tinham. Os apóstolos chegavam numa cidade, começavam a pregar o Evangelho, agregavam os primeiros convertidos. Algumas vezes eles ficavam 6 meses, algumas vezes 2 anos, mas não permaneciam muito tempo naquela cidade. E eles se moviam para ir pregar o Evangelho em outra cidade. Quando eles saíam, eles não deixavam aquele grupo para trás com o pastor. Quando você lê Atos 14, eles iam voltar depois de um tempo lá, ver quem que se destacou na maturidade de vida cristã, para então separar os primeiros presbíteros, os primeiros líderes. Então quando eles saíam, se voltavam a estabelecer depois, não tinha pastor nem líder. Não tinha Bíblia. Porque eles nem tinham o Velho Testamento que os judeus tinham, e o Novo não tinha sido escrito. Eles não tinham lugar de culto e reunião como a gente tem hoje.
Agora, irmão, pensa comigo. A gente pregar o evangelho no meio de gente que não tem nenhum background, nenhum histórico de conhecimento da palavra. Depois vai embora deixando ele sem igreja, sem Bíblia nem pastor, sabendo que aquilo que começou não ia ser abortado. Hoje em dia a gente deixando pastor, igreja e Bíblia não está conseguindo manter os caras firmes. Qual a diferença entre o que esses apóstolos conseguiam fazer no início e o que nós não estamos conseguindo fazer hoje? Desde o Velho Testamento, o cristianismo, ele foi profetizado não com o nome cristianismo. Ele foi chamado desde o Velho Testamento nas profecias, e era assim que eles chamavam no início, de o caminho. Você vai lendo o livro de Atos, seja os crentes se referem como estando no caminho, seja os não crentes chamavam aceita o caminho. Por que é importante você entender isso? Eu quero mencionar duas profecias de Isaías. A primeira delas, se você estiver anotando, está em Isaías 30, no versículo 21. Quando o Senhor diz: haverá diante de vocês um caminho santo. E quando vocês estiverem andando por esse caminho, o Senhor diz: haverá uma voz por trás de si dizendo: este é o caminho, ande nele, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Irmão, do que é que Deus estava falando? É só você olhar a preocupação dos apóstolos. Qual era a primeira coisa que eles pareciam querer fazer com alguém que se converteu? Não era só o batismo nas águas. Atos capítulo 8, o evangelho chega em Samaria. A Bíblia diz assim: quando Jerusalém, a igreja mãe principal, ouviu dizer que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviou para lá os apóstolos Pedro e João, nada mais, nada menos do que os dois tops. Paulo, quando escreve aos Gálatas, fala de 3 colunas em Jerusalém. E junto com Pedro e João, ele coloca Tiago, o irmão do Senhor, como sendo os 3 de maior destaque. Os apóstolos se reúnem e dizem: nós vamos mandar nada mais, nada menos do que Pedro e João, os nossos melhores. Para que eles foram enviados para Samaria? A Bíblia diz assim: a fim de que orassem, para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? Achar que consolidação é só o que Felipe fez, batizando essa turma. Se consolidação fosse isso, irmão, o trabalho estaria feito, não precisava mandar mais ninguém. Eles disseram: Felipe está ganhando a turma, está batizando as águas, eles estão professando a fé, mas falta algo vital. Os apóstolos disseram: nós vamos lá resolver. E eles descem e começam a impor as mãos e ministrar sobre essas pessoas. Em Atos capítulo 9, a gente lê sobre como Jesus aparece em pessoa para o próprio Paulo. E ele tem uma das conversões mais espetaculares da história. No entanto, ainda assim, o mesmo Jesus aparece depois para Ananias. E diz: Ananias, o negócio é o seguinte: eu apareci para um sujeitinho que você vai ficar com medo de ministrar sobre ele. Mas eu preciso que você vá lá na rua tal, na casa de fulano de tal, e você procure por Saulo, apelidado de Tarso. Ananias fica apavorado e diz: Deus, isso não é flor que se cheire. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão ditados populares do pastor Luciano Subirá. E diz: esse cara não é flor que se cheire. Jesus diz: ei, eu escolhi. Ele vai levar o evangelho diante de reis, vai espalhar a minha mensagem aos gentios. Mas o que eu preciso de você agora não é só para contar isso para ele. Eu preciso que você vá até ele, imponha sobre ele as mãos, para que ele, primeiro, volte a ver. Paulo tinha ficado cego. Segundo, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Olha o que Jesus está dizendo: eu já apareci para ele, já ganhei. Mas para que as coisas possam acontecer, ele precisa do segundo passo mais importante, que é ser cheio do Espírito Santo. Esse era o ponto de partida deles. Atos capítulo 19. Paulo chega em Éfeso e encontrou gente que se intitulava discípulo. Quando ele vai fazer o checklist, a conferência, primeira pergunta que ele faz: isso tem que revelar algo importante para nós. Primeira pergunta de Paulo em Atos 19 para essa turma: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Quando Paulo faz a pergunta, qual foi a resposta? A pior possível. Eles olham para Paulo e dizem: nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo.
Quando eles respondem desse jeito, o choque de Paulo é: no que é que vocês foram batizados? Qual é o choque de Paulo? Que evangelho é esse que não diz para alguém que se converteu que tem Espírito Santo? Aí diz: não, nós somos batizados no batismo de João. Quando eles falam isso, Paulo diz: gente, vocês estão por fora. João veio batizando, um batismo de arrependimento, para anunciar o Cristo que haveria de vir. O Cristo já veio, já instituiu seu próprio batismo depois do de João. E só tem uma forma de vocês andar com esse Jesus, não é experimentar só o batismo dele. A Bíblia diz que Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí nós começamos a olhar para nós como igreja hoje. Quanto tempo leva para alguém que se converteu descobrir que tem Espírito Santo? Quanto tempo leva para essas pessoas serem introduzidas não só na experiência? Porque na parte da experiência a gente até que está dando conta do recado, num certo nível. Sabe qual é o nosso problema? É que as pessoas não precisam apenas do enchimento. Eles precisam entender a razão do enchimento. Em 1 de João 2, vou misturar os versículos 20 e 27. João diz assim: vós tendes a unção do Santo, que permanece em vós. Aí ele diz assim: e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Ele não está dizendo que a gente não precisa de liderança. Ele não está dizendo que a gente não precisa de ministério de ensino na igreja, porque ele instituiu tudo isso. Ele não está dizendo que não precisa de discipulado. Mas antes dessas coisas, existe algo num patamar diferenciado, a ponto de ele dizer: se aprenderem a viver nesse lugar, a gente nem precisaria do resto. E diz: não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do Santo que está em vós, e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Sabe por que eles podiam ir embora de um lugar, deixando os novos convertidos sem pastor, sem Bíblia, nem igreja? Porque eles tinham não apenas levado essas pessoas a descobrirem o seu verdadeiro mestre, mas tinham ensinado essas pessoas a receber dele a direção e a liderança para as suas vidas. O problema de muita gente hoje é a ausência de relacionamento com o Espírito Santo. Quando ele está dizendo em Hebreus: de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Ele está dizendo: não basta ser iluminado, não basta nascer de novo, nem se tornar participante do Espírito Santo. Porque se tornar participante do Espírito, que ele deu, é o início de uma jornada. O problema de muitos de nós é achar que o Espírito Santo vai fazer as coisas sozinho. E a obra do Espírito Santo em nós, querido, é sempre uma interação. Ela não é uma obra unilateral, é uma interação. Em Romanos 8, 26, Paulo diz: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Outra versão diz: nos assiste na nossa fraqueza. Essa palavra traduzida ajuda ou assiste no grego, de acordo com os estudiosos, que eu nunca estudei isso, é um palavrão, não no sentido de ser feio, mas de ser grande. Sunanti lambanomai. Essa palavra é a composição de 3 outras: sun, anti e lambano. E a soma dessas 3 significa literalmente pegar firme juntamente com alguém contra alguma coisa. Então, supondo que essa mesa fosse pesada, que não é o caso, eu pedisse ao pastor Marcelo: Marcelo, me ajude a carregar essa mesa. O que eu estou pedindo para ele? Pega firme juntamente comigo contra o peso. Ou, simplificando, o significado dessa tradução é pegar a outra ponta do peso. Ao chamá-lo para me ajudar, eu não estou pedindo para ele carregar sozinho. E eu também estou reconhecendo que eu não vou fazer sozinho, mas que cada um fará a sua parte, cada um vai pegar numa ponta. É fácil entender isso? Irmão, o que é vida cristã? Não é a gente fazer nada sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se tiver só a gente com uma ponta do peso, não rola. Mas o problema é que muito crente acha que é só o Espírito Santo do outro lado fazendo tudo. E o Espírito Santo não vai carregar nada sozinho. Ele pega firme com você. Se você não carrega, ele também não carrega. Se você decidir, ele te ajuda.
A essência da vida cristã é uma interação com Ele. E qual o problema da maioria de nós? A gente está esperando um tipo de avivamento, irmão, que nunca vai acontecer. Porque na cabeça de muito crente, avivamento, nós vamos acordar amanhã e deu uma enchente espiritual. O rio de Deus invadiu a vida da gente, está tudo alagado. É isso que tem muita gente esperando. Um dia eu vou acordar e está tudo alagado. Irmão, o rio nunca vai invadir a sua vida. Porque no plano de Deus não é o rio que entra na sua vida, é você que tem que entrar no rio. Na visão de Ezequiel, ele diz: o anjo saiu, mediu 1000 côvados, dá mais ou menos meio quilômetro. E o anjo vira para Ezequiel e diz: vem comigo. E Ezequiel vem atrás dele, 1000 côvados, meio quilômetro. Quando parou, a Bíblia diz que a água dava nos tornozelos, artelhos.